sertão, o sol surgia por trás das serras, como uma bola de fogo que derretia o horizonte, iluminando os pastos intermináveis e levantando a poeira vermelha que dançava ao vento, como fantasmas ancestrais. Ali, na simplicidade de uma casa humilde dentro da fazenda do coronel Augusto Valente, nasceu Rafael Ferreira, filho de João Ferreira, um vaqueiro honesto, cujas mãos calejadas eram o mapa de uma vida inteira dedicada ao trabalho duro. João Ferreira era amigo de infância do coronel Augusto Valente, homem rico e poderoso que dominava a região com sua fortuna acumulada em gerações e um prestígio que se estendia por quilômetros além das cercas de suas propriedades. A amizade entre os dois homens perdurava desde quando eram meninos descalços, correndo pelos mesmos campos, domando bezerros bravos e sonhando com um futuro que parecia igualmente possível para ambos. Mas o tempo, esse escultor cruel do destino, moldou caminhos completamente diferentes para cada um. Enquanto Augusto herdou terras, gado e o título de coronel que vinha com o sobrenome Valente, João permaneceu como vaqueiro, honesto até o último fio de cabelo grisalho, trabalhando nas terras que um dia percorreram juntos como iguais. A amizade, porém, sobreviveu às diferenças de classe. João nunca pediu favores além do trabalho justo, e Augusto nunca deixou de respeitar o amigo que conhecia seus segredos de infância, quando ainda não havia muros invisíveis entre eles. Por causa dessa amizade antiga e profunda, Rafael Ferreira e Clara Valente cresceram juntos nos campos da fazenda. Ela era apenas 2 anos mais nova, e durante a infância as diferenças sociais pareciam não existir. Brincavam nos mesmos campos, corriam atrás das mesmas galinhas, tomavam banho no mesmo açude. João Ferreira morava em uma casa simples nos fundos da propriedade, mas Rafael tinha livre acesso à casa grande. Clara o ensinava as letras que aprendia com a professora particular, e ele a ensinava a subir em árvores e a não ter medo dos cavalos. Eram inseparáveis. Melhores amigos que dividiam segredos, sonhos e aventuras pelos cantos da fazenda. Durante anos, essa amizade pura foi tolerada, até incentivada pelo coronel, que via naquilo uma continuação da própria amizade com João Ferreira. Afinal, eram apenas crianças brincando sob o sol inclemente do sertão. Desde pequeno, Rafael mostrou que havia herdado muito mais que o sangue do pai. Aos 8 anos, já montava potros que derrubavam homens adultos. Aos 12, participou de sua primeira vaquejada e deixou vaqueiros experientes boquiabertos quando derrubou um boi bravo em menos de 10 segundos. Sua habilidade com o gado não era apenas técnica, era uma conexão quase mística, como se entendesse a linguagem dos animais através de seus olhos negros e intensos. Clara sempre esteve presente em cada uma dessas conquistas, torcendo por ele em cada vaquejada, em cada desafio. Ela era sua maior admiradora, gritando seu nome da arquibancada, correndo para abraçá-lo depois de cada vitória. Para ela, Rafael não era apenas o filho do vaqueiro. Era seu melhor amigo, seu herói pessoal, a pessoa que a fazia rir quando estava triste e que a protegia de qualquer perigo que surgisse nos caminhos da fazenda. Mas tudo mudou quando Rafael completou 15 anos e Clara 13. Foi em uma tarde de junho, durante uma vaquejada regional na fazenda, que o mundo dele se transformou para sempre. Rafael acabara de dominar um cavalo considerado indomável, e quando desceu do animal suado e triunfante, procurou Clara na multidão como sempre fazia. Quando seus olhos se encontraram, algo diferente passou entre eles. Não era mais a admiração de uma amiga, era algo profundo, avassalador, que fez o coração de ambos acelerarem de forma inexplicável. Clara desceu correndo da arquibancada, mas desta vez, quando se abraçaram, ficaram parados por mais tempo que o normal. O abraço era diferente, carregado de um sentimento novo. As batidas dos corações sincronizadas, a respiração entrecortada, a sensação de que nada mais existia ao redor. Quando se separaram, ambos sabiam que aquela amizade havia se transformado em algo muito maior e mais perigoso.
Os meses seguintes foram uma mistura de alegria e medo. Continuavam sendo melhores amigos, mas agora havia beijos roubados atrás do celeiro, mãos dadas durante caminhadas ao pôr do sol, declarações sussurradas sob as estrelas infinitas do sertão. Rafael sabia que amava Clara desde sempre, mas só agora entendia a profundidade desse sentimento que queimava como brasa viva. E Clara, que crescera ao lado dele, não conseguia imaginar sua vida sem Rafael ao seu lado. João Ferreira, que não era tolo e conhecia os sinais do coração, percebia o que estava acontecendo. Via o jeito como o filho olhava para Clara, como ela o procurava com os olhos em cada momento. E seu coração se apertava de apreensão, porque conhecia Augusto Valente bem demais para não saber que o amigo jamais aceitaria aquele romance. A tolerância do coronel com a amizade entre as crianças era uma coisa perfeitamente aceitável. Um romance entre sua filha única, herdeira de um império construído em 3 gerações, e o filho de seu vaqueiro era algo completamente diferente e inaceitável. Não importava que Rafael fosse talentoso, corajoso e honesto como o pai. Não importava que ele e Clara se amassem desde que se entendiam por gente. O que importava para o coronel era a posição social, o nome que carregavam, a reputação que precisava ser mantida a qualquer custo. A explosão aconteceu quando uma das empregadas da Casa Grande contou ao coronel que havia visto Rafael e Clara se beijando perto do açude. A fúria de Augusto Valente foi imediata e devastadora, como uma tempestade do sertão. Ele chamou Clara à sua presença e, pela primeira vez na vida da menina, ergueu a voz para a filha que sempre mimara. O confronto foi doloroso e definitivo. Clara tentou argumentar sobre o amor que sentia, sobre como Rafael era honesto e trabalhador, sobre como ele não era apenas o filho do vaqueiro, mas alguém especial que ela conhecia desde a infância. Nada disso importou para Augusto Valente, que via apenas a ameaça, a posição social da família e ao futuro que havia planejado para a filha desde seu nascimento. Naquela mesma noite, Augusto chamou João Ferreira à Casa Grande. A conversa foi tensa e dolorosa, quebrando décadas de amizade em pedaços afiados. Pela primeira vez, em mais de 40 anos de convivência, havia uma rachadura profunda e talvez irreparável entre eles. O coronel foi direto e implacável. O filho de João não poderia continuar ali daquela forma. Clara precisava se casar com alguém de posição equivalente à família Valente. E isso não era algo aberto para negociação ou discussão. João Ferreira voltou para casa naquela noite com os ombros curvados como nunca estiveram, nem mesmo depois dos dias mais exaustivos de trabalho sob o sol escaldante. Quando contou a Rafael o que havia acontecido, esperava ver raiva ou rebeldia nos olhos do filho. Em vez disso, viu algo que o assustou profundamente, uma determinação fria, calculada, que transformava o rapaz em homem diante de seus olhos cansados. Rafael anunciou que partiria da fazenda, mas que voltaria um dia. E quando retornasse, seria diferente. Voltaria sendo alguém que nem mesmo o coronel Augusto Valente poderia desprezar ou afastar de sua filha. A despedida entre Rafael e Clara aconteceu sob um céu estrelado, junto ao velho pé de juazeiro onde haviam brincado quando crianças e trocado seu primeiro beijo quando adolescentes. Clara chorava copiosamente, agarrada ao peito de Rafael, como se pudesse impedi-lo de partir através da força de seu desespero. Ela implorava que ele não fosse, dizendo que vivera toda a vida ao lado dele e não sabia como existir sem sua presença. Rafael, com o coração partido, mas a determinação inabalável, explicou que precisava partir exatamente por amá-la tanto. Que seu pai tinha razão em uma coisa: ele não tinha nada material para oferecer a Clara naquele momento, mas conseguiria. Tornaria-se alguém digno aos olhos do mundo, mesmo que já soubesse que era digno em essência. E voltaria por ela, não importasse quanto tempo levasse ou quantos obstáculos encontrasse pelo caminho. Clara
Entre lágrimas, perguntou o que aconteceria se seu pai a casasse com outro homem durante sua ausência. Rafael respondeu que então viria buscá-la onde quer que estivesse, mas pediu que ela esperasse, que prometesse pela amizade que sempre tiveram e pelo amor que agora compartilhavam. Clara prometeu, jurando pela infância que viveram juntos e por tudo que sentiam um pelo outro. Prometeu que esperaria ainda que demorasse uma vida inteira, porque Rafael era toda a sua história, todo o seu mundo. Aquele beijo de despedida tinha gosto de sal das lágrimas, de infância perdida para sempre e de promessas que pareciam impossíveis de cumprir. Era o beijo de dois melhores amigos que se tornaram amantes, cruelmente separados por um mundo que valorizava mais o dinheiro e a posição social que o amor verdadeiro e os laços genuínos. Rafael partiu antes do amanhecer seguinte, levando apenas um cavalo, algumas roupas e a determinação que queimava mais forte que qualquer sol do sertão. Ele não sabia ainda, mas Clara carregava dentro de si um segredo que mudaria tudo e tornaria sua separação ainda mais dolorosa. Estava grávida de 3 semanas do filho de Rafael. O que aconteceu nos 5 anos seguintes virou lenda por todo o sertão e além. Rafael percorreu o Nordeste de ponta a ponta, participando das vaquejadas mais perigosas e prestigiadas da região. Sua fama crescia como um rio na época das chuvas torrenciais. Em Petrolina, domou 12 cavalos bravos em um único dia, estabelecendo um recorde que permaneceria por anos. Em Juazeiro, ganhou uma competição onde 20 homens haviam se machucado gravemente, saindo ileso e vitorioso. Em Caruaru, sua apresentação foi tão impressionante e técnica que ofereceram-lhe o dobro do prêmio se ficasse e trabalhasse como vaqueiro principal. Mas Rafael recusava todas as ofertas de emprego fixo que recebia, não importava quão lucrativas fossem. Ele tinha um plano claro, executado com a precisão e paciência de um estrategista militar. Cada real ganho era cuidadosamente economizado e investido com inteligência. Ele comprou sua primeira vaca com os ganhos das primeiras vaquejadas, depois 5, depois 20. Aprendeu rapidamente sobre comércio de gado, sobre investimentos, sobre como transformar vitórias temporárias em vaquejadas em verdadeira riqueza duradoura. Durante todas essas jornadas difíceis e solitárias, carregava sempre no bolso uma foto desbotada de Clara aos 12 anos, sorrindo ao lado dele após uma vitória em uma vaquejada infantil. Enquanto isso, na fazenda do Coronel Valente, Clara escondia sua gravidez o máximo que conseguiu. Usava roupas largas, evitava aparecer em público, inventava desculpas para não participar dos eventos sociais da região. Mas quando finalmente foi impossível ocultar a barriga crescente, a fúria de Augusto Valente fez tremer as paredes sólidas da casa grande. Ele exigiu saber quem era o pai da criança, ameaçou, gritou, perdeu a compostura completamente. Mas Clara permaneceu em silêncio teimoso e protetor, guardando o nome de Rafael com a mesma determinação que ele mostrava nas vaquejadas distantes. O coronel, mesmo furioso, não era estúpido. Fez as contas, lembrou-se de quando havia separado os 2 jovens e chegou à conclusão óbvia. Perguntou diretamente se o filho era de Rafael Ferreira, o menino que crescera junto com Clara desde a infância. Clara apenas ergueu o queixo com dignidade, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas, desafiando o pai em silêncio. Sua postura dizia tudo. Sim, era filho de Rafael, e ela não se arrependia de nada. Ela confrontou o pai verbalmente, dizendo que ele havia tirado dela seu melhor amigo e o homem que amava, mas que jamais poderia tirar aquela criança que carregava no ventre. Era tudo que lhe restava de Rafael e protegeria aquela vida com todas as forças que possuía. O menino nasceu em uma madrugada chuvosa de abril, sob o olhar de uma lua cheia que parecia abençoar sua chegada ao mundo. Clara o chamou de João, em homenagem ao avô paterno que, apesar de toda a situação difícil,
Visitava o neto escondido sempre que podia, levando presentes simples e histórias sobre um pai corajoso que o menino nunca conhecera. Durante esses 5 longos anos, porém, Rafael nunca teve contato direto com seu pai. João Ferreira respeitava a decisão do filho de partir e construir seu próprio caminho, sem depender de notícias ou ajuda. O velho vaqueiro apenas guardava no coração a esperança de que um dia o filho retornaria vitorioso, como havia prometido. Vez ou outra, chegavam notícias vagas sobre um jovem vaqueiro extraordinário que vencia competições pelo sertão, e João suspeitava que fosse Rafael, mas não tinha certeza nem confirmação. Clara, durante todo esse tempo, sussurrava para o bebê histórias sobre o pai distante. Contava como Rafael era seu melhor amigo desde criança, como brincavam juntos nos mesmos campos onde agora o pequeno João engatinhava. Falava sobre a coragem, a honestidade e a determinação do homem que amava, mantendo sua memória viva no coração do filho que nunca o conhecera. Augusto Valente, para manter as aparências sociais e proteger a reputação da família, inventou uma história elaborada sobre um pretendente respeitável que havia morrido tragicamente em um acidente antes do casamento. A sociedade local fingiu acreditar na história, porque ninguém ousava questionar publicamente o coronel Valente. Mas todos sabiam que havia algo mais naquela narrativa conveniente. Muitos ainda lembravam de como Rafael e Clara eram inseparáveis desde pequenos, e faziam as contas mentalmente, chegando à verdade óbvia. O que ninguém esperava, porém, era a reviravolta dramática que estava por vir. No 5º ano após a partida de Rafael, começaram a chegar notícias estranhas e intrigantes à região. Um vaqueiro rico e misterioso havia comprado a fazenda vizinha à do coronel Valente, pagando um preço generoso que surpreendeu a todos. Depois comprou outra propriedade, e mais outra, e outra ainda. Pagava sempre em dinheiro vivo, sem negociar ou pechinchar, oferecendo preços justos que nenhum proprietário podia ou queria recusar. As pessoas sussurravam curiosas e especulavam. Quem era esse homem misterioso que surgia do nada com tanta riqueza acumulada? João Ferreira tinha suas suspeitas, mas não tinha certeza. Durante aqueles 5 anos de silêncio, nunca recebera cartas ou notícias diretas do filho, mas respeitava a decisão de Rafael de seguir seu próprio caminho, sem interferências ou ajudas. Mas no fundo do coração, o velho vaqueiro mantinha a esperança acesa de que aquele comprador misterioso fosse seu filho retornando vitorioso. E revelação aconteceu durante a maior vaquejada já organizada na região. Um evento grandioso que o coronel Valente patrocinava anualmente para demonstrar seu poder, prestígio e influência. Centenas de pessoas compareceram de fazendas distantes, incluindo Clara com seu filho de 4 anos, um menino de olhos intensos e curiosos, que já mostrava fascínio pelos cavalos e pelo gado, herdando naturalmente o talento do pai, que nunca conhecera. Quando anunciaram o nome do competidor especial que acabara de chegar, vindo direto de uma vitória retumbante e histórica em Barretos, o maior rodeio do país, o silêncio caiu sobre a multidão como uma mortalha pesada. Rafael Ferreira. Ele entrou na arena montado em um cavalo negro magnífico e imponente, usando roupas finas que custavam mais que muitas casas na região, mas mantendo nos olhos a mesma determinação e intensidade de 5 anos atrás. Estava mais maduro, mais forte, mais rico, completamente transformado pela jornada árdua, mas essencialmente o mesmo homem de caráter que havia partido com uma promessa no coração. Os olhos de Clara encheram-se instantaneamente de lágrimas ao conhecê-lo. Ela segurou a mão do filho com força trêmula, e o menino, com a intuição natural das crianças, perguntou por que sua mãe estava chorando. Clara, com a voz embargada pela emoção, respondeu que aquele era seu pai, o homem sobre quem sempre contava histórias, seu melhor amigo desde a infância e o amor de sua vida que finalmente havia retornado.
A apresentação de Rafael foi simplesmente magistral e inesquecível. Ele não apenas competiu, ele dominou completamente a arena, mostrando habilidades refinadas e aperfeiçoadas em 5 anos de desafios considerados impossíveis. Cada movimento era preciso, cada decisão era perfeita, cada demonstração de coragem arrancava gritos admirados da plateia. Quando terminou sua apresentação, sob aplausos ensurdecedores e gritos de admiração, ele não seguiu o protocolo de ir receber o prêmio das mãos dos organizadores. Em vez disso, caminhou determinado e direto para onde Clara estava sentada, parando a poucos metros dela. Seus olhos se encontraram pela primeira vez em 5 longos anos, e por um momento, suspenso no tempo, voltaram a ser as crianças que corriam despreocupadas pelos campos da fazenda. Os adolescentes que se apaixonaram sob as estrelas infinitas do sertão. Os melhores amigos inseparáveis, que sempre foram destinados a serem um só. Rafael disse simplesmente que havia pedido que ela esperasse por ele, e esperava sinceramente não ter demorado tempo demais. Sua voz carregava 5 anos de saudade profunda, de noites solitárias, de determinação inabalável. Antes que Clara pudesse responder ou processar completamente a emoção do momento, o pequeno João, com a coragem inconsciente e pura da infância, soltou-se da mão da mãe e correu até Rafael com os olhos brilhando de admiração. Olhou para ele com fascínio genuíno e declarou que ele era o melhor vaqueiro que já havia visto em toda a sua curta vida e que quando crescesse queria ser exatamente igual a ele. Rafael ajoelhou-se na frente do menino, ficando na altura de seus olhos, e naquele momento preciso, todos que estavam próximos e observavam a cena viram claramente. Os mesmos olhos intensos e determinados, o mesmo queixo forte e decidido, a mesma expressão de concentração e coragem. Era impossível negar a paternidade estampada em cada traço do rosto do menino. Rafael perguntou ao garoto como ele se chamava, embora seu coração acelerado já soubesse instintivamente a resposta. O menino respondeu com orgulho que seu nome era João Ferreira Valente e que seu avô também se chamava João, e acrescentou inocentemente que sua mãe sempre contava que Rafael era o melhor amigo dela quando eram pequenos e brincavam juntos na fazenda. O silêncio que se seguiu àquela revelação foi quebrado apenas pelo som de alguém deixando cair um copo de vidro que se estilhaçou no chão. Augusto Valente, que observava toda a cena de sua tribuna especial e elevada, ficou pálido como um lençol branco, finalmente confrontado com as consequências de suas decisões passadas. João Ferreira, o velho vaqueiro de cabelos grisalhos, surgiu ao lado do filho que não via há 5 anos. Lágrimas corriam livremente por seu rosto, marcado pelo sol e pelo tempo, sulcando as rugas profundas. Com a voz embargada pela emoção, confirmou que aquele era realmente o filho de Rafael, nascido 7 meses depois de sua partida forçada. E revelou toda a verdade, que Clara havia esperado por ele fielmente durante todos esses anos, recusando todos os pretendentes que o pai apresentava, protegendo o nome de Rafael com determinação férrea, criando o filho sozinha, enquanto contava histórias sobre o amor de infância, que virou o amor de sua vida. Foi então que Rafael soube toda a história dolorosa que se desenrolar durante sua ausência. Como Clara havia enfrentado a fúria do pai sozinha para proteger seu nome e seu filho. Como havia esperado todos esses anos intermináveis, recusando casamentos arranjados, mantendo viva a esperança de seu retorno. Como havia criado João contando histórias sobre o menino corajoso que um dia brincava com ela nos mesmos campos onde agora o filho deles explorava o mundo. A confrontação final e definitiva com o Coronel Valente aconteceu na privacidade tensa da Casa Grande, na mesma sala onde Rafael havia brincado com Clara quando eram crianças inocentes, onde haviam feito desenhos juntos, onde ela o havia ensinado pacientemente as primeiras letras e números. Rafael confrontou o coronel com calma e firmeza.
Disse que Augusto o havia afastado de sua filha simplesmente por ser pobre, por não ter nascido em berço de ouro. Mas que o coronel havia esquecido um detalhe fundamental. Clara e ele foram melhores amigos muito antes de serem apaixonados. Cresceram juntos, aprenderam juntos, sonharam juntos sob o mesmo céu do sertão. O coronel podia tirá-lo fisicamente da fazenda, mas jamais poderia arrancar do coração de Clara, onde estava enraizado desde a infância. Rafael então revelou sua vitória silenciosa. Agora era mais rico que o coronel jamais fora em seus melhores dias. Havia comprado estrategicamente todas as fazendas ao redor da propriedade dos Valente, cercando-o completamente. E vinha fazer uma oferta pela fazenda principal, a propriedade da família, que sempre o desprezou por sua origem humilde. Com documentos e informações precisas, Rafael mostrou que a fazenda do coronel estava pesadamente hipotecada e endividada, sustentando apenas uma aparência cara de riqueza que não existia mais de fato. Augusto Valente havia vivido além de suas posses por anos, mantendo o prestígio através de dívidas crescentes. Mas Rafael deixou claro que não havia retornado movido por vingança mesquinha ou desejo de humilhar o coronel. Voltara porque amava Clara desde que entendia o significado profundo da palavra amor. Voltara porque tinha um filho que crescera sem pai durante 4 anos, mas que merecia ter uma família completa e unida. E voltara porque, acreditasse o coronel ou não, ainda respeitava profundamente a amizade histórica entre seus pais, que começou nos mesmos campos onde ele e Clara começaram sua própria história de amor. Rafael ofereceu uma escolha clara ao coronel. Ele podia manter seu orgulho vazio e perder absolutamente tudo que restava, ou podia finalmente aceitar que o amor verdadeiro e o caráter sólido valem infinitamente mais que qualquer diferença artificial de classe social. Podia aceitar que aqueles 2 meninos que cresceram inseparáveis em sua fazenda sempre foram destinados a ficarem juntos. Não importava quantos obstáculos fossem colocados em seu caminho. Augusto Valente, velho e profundamente cansado de manter aparências vazias por tanto tempo, finalmente desabou emocionalmente. Pela primeira vez em décadas de controle rígido, o homem que sempre fora impassível e autoritário chorou abertamente. Abraçou seu velho amigo João Ferreira, pedindo perdão sincero pelo que havia feito, pela amizade que havia manchado com seu orgulho. E finalmente reconheceu o óbvio que sempre esteve diante de seus olhos, que havia tentado separar cruelmente 2 pessoas que eram essencialmente uma só desde a mais tenra infância. O coronel, com a voz quebrada pelo arrependimento, admitiu que Rafael e Clara haviam crescido juntos como almas gêmeas, que sempre foram inseparáveis e complementares. E reconheceu que ele, no seu orgulho estúpido e cegueira social, tentou mudar o que sempre foi inevitável e destinado pelas próprias estrelas. Pediu perdão ao jovem vaqueiro e implorou que cuidasse bem de sua filha, que nunca deixara de amarelo um único dia. O casamento de Rafael e Clara aconteceu 3 meses depois, em uma cerimônia emocionante na varanda ampla da fazenda que agora pertencia legalmente a Rafael. Era a mesma varanda onde eles haviam brincado quando eram crianças despreocupadas, onde haviam dado seu primeiro beijo tímido quando adolescentes, onde haviam se tornado as pessoas que eram destinadas a ser. João Ferreira, o avô orgulhoso e emocionado, conduziu a noiva radiante ao altar improvisado com flores silvestres do sertão, enquanto o pequeno João servia solenemente como portador das alianças de ouro. Finalmente reunido com o pai que havia esperado conhecer durante toda a sua curta vida. Augusto Valente, em um gesto que surpreendeu e emocionou todos os presentes, fez um discurso público onde admitiu abertamente seus erros. Confessou que passara a vida inteira acreditando erroneamente que o valor de um homem estava unicamente em suas terras e seu sobrenome prestigioso.
mas que havia esquecido das lições mais importantes, que o verdadeiro valor está no caráter, na coragem, na integridade. Reconheceu que seu amigo João havia tentado ensinar-lhe essas lições através do exemplo de uma vida honesta, mas que ele havia sido surdo e cego pelo orgulho. O coronel declarou emocionado que Rafael e Clara se conheciam desde que eram pequenos, que haviam crescido juntos como partes de um mesmo todo. E admitiu que ele, cego pelo preconceito social e pelo orgulho familiar, tentou destruir algo que a própria vida havia construído cuidadosamente ao longo dos anos. Afirmou que Rafael começara sem nada material e conquistara tudo porque possuía algo que dinheiro nenhum pode comprar. Coragem inabalável, integridade inquestionável e um amor que começou na inocência mais pura da infância e se transformou no sentimento mais forte e genuíno que já testemunhara. Anos depois, sentado confortavelmente na varanda da mesma fazenda, agora próspera e bem administrada sob sua liderança, Rafael observava seu filho João, que já tinha 12 anos e vencia suas próprias vaquejadas com o talento herdado. Era o mesmo curral onde ele e Clara haviam brincado 3 décadas atrás, fechando um círculo perfeito de vida e amor. Clara estava ao seu lado, a cabeça apoiada carinhosamente em seu ombro. E João Ferreira, o velho vaqueiro de cabelos brancos, brincava alegremente com os netos gêmeos que haviam nascido 3 anos após o casamento, completando a família que quase foi destruída pelo preconceito. Clara perguntava frequentemente, como um ritual entre eles, se Rafael sempre soube que conseguiria retornar vitorioso. E Rafael sempre respondia com a mesma honestidade que o caracterizava. Não, nunca teve certeza absoluta do sucesso, mas sabia com clareza que precisava tentar com todas as forças. Porque Clara não era apenas seu amor romântico, era sua melhor amiga, a menina que cresceu com ele, que o ensinou a ler e sonhar, que sempre acreditou em seu potencial quando mais ninguém via valor nele. Como poderia não voltar para ela? Clara era toda a sua infância feliz, toda a sua história significativa, todo o seu mundo. Desistir de Clara seria essencialmente desistir de si mesmo. Clara sorria com aquela resposta, entrelaçando os dedos nos dele, como faziam desde crianças brincando pelos campos. Comentava que eles sempre souberam desde muito pequenos que eram um do outro, que pertenciam juntos. Rafael concordava, beijando sua testa com ternura, reafirmando aquela verdade que o tempo e a distância nunca conseguiram apagar. O pequeno João, agora um pré-adolescente esperto e talentoso, chegava correndo do treino, suado e animado, pedindo que o pai contasse novamente a história de quando ele e a mãe eram pequenos e brincavam de vaquejada no mesmo curral onde ele agora treinava. E Rafael contava, como contava sempre com prazer, a história épica de 2 melhores amigos que cresceram juntos sob o sol do sertão, que foram cruelmente separados por circunstâncias além de seu controle, mas que nunca se esqueceram um do outro, que lutaram contra o mundo inteiro e venceram através do amor e da determinação. A história de Rafael Ferreira e Clara Valente tornou-se lenda viva no sertão e além. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar.